Boa tarde, pessoal. Hoje estaremos fazendo um vídeo mostrando as diferenças do equipamento Ronton R490 com o equipamento Scottly R590. Será que vale a pena pagar um pouco mais e levar um equipamento mais atualizado? É isso que a gente vai descobrir. Mas antes de falar das diferenças, vamos contar um pouco da história da R490. Essa máquina ela foi lançada em meados de 2011. A grande diferença, a grande sacada na época foi um equipamento que tinha a tela monocromática LCD, uma fácil visualização. Ela possui dois canhões de ar quente, um superior e o outro inferior, um sistema ali de aquecimento via resistência, né, na base inferior ali de infravermelho, um cilindro na lateral para resfriamento e um sistema de pinça a vácuo para sacar o componente. Isso foi uma grande jogada muito legal na época, que foi um upgrade de quem conhece aí da Ronton R390, que possuía essa mesma característica em termos de potência, mas ela era feita com os controladores da IR6000, que eram analógicos, vamos falar dessa forma. Então era um pouco mais trabalhoso para você configurar um com o outro e mais com a base. Eles lançaram nessa época aí o modelo 490, que custava $50 a mais, e aí a gente acabou optando em importar essa de vez da 390. Bom, após comercializar esse equipamento no mercado e ter uma boa aceitação, a gente começou a ouvir os clientes, né, e ver o que a gente poderia melhorar na máquina para estar podendo oferecer um equipamento um pouco mais preciso, um equipamento um pouco mais atual, enfim, nas mesmas melhorias que a gente teve no modelo 490 em relação ao 390, era o que a gente estava buscando na época, que foi em 2013 no modelo 590. Então, em parceria com a Scottly, que é dona da marca ACK, que é a famosa por fazer o equipamento IR6000, a gente desenvolveu um projetinho, ouvindo os nossos clientes, falando o que poderia ser feito de melhor na máquina. Então, nessa máquina, a gente vai ver ao longo do vídeo os detalhes, né, dessas mudanças. Eu vou dar uma visão aqui por cima, nesse primeiro momento aqui, que foram as questões, dos braços serem maiores, você ter aí um termopar em cima do BGA, você ter uma tela touchscreen, você ter a opção de ter mais de 1000 perfis, você ter uma pinça a vácuo mais forte, ter uma quantidade de bocais maiores, uma precisão da temperatura, principalmente da base, a questão do laser, e aí vão inúmeras diferenças que a gente vai estar mostrando a seguir nesse vídeo. Vamos falar de segurança nos equipamentos. O equipamento Ronton R490 só possui um dispositivo de segurança, que é o disjuntor, que é aqui na lateral, que serve para ligar e desligar a máquina. Esse disjuntor só vai ter uma função única. Se der algum curto dentro da máquina, ele desarma o disjuntor, mas é muito difícil esse disjuntor desarmar. Já tive casos de clientes que queimaram resistência, casos de clientes que pegou o cooler, não rodou e aí acabou danificando todo o sistema do cano onde está essa resistência, tanto do canhão superior e inferior, e a máquina continuou não desarmando esse disjuntor. Isso foi uma das preocupações que nós tivemos em resolver no equipamento Scottly R590. Agora, falando da Scottly R590, nós temos 3 sistemas aqui de proteção para você acabar não danificando o seu equipamento, até mesmo se machucando. Primeiro, ela conta igual a Ronton R490 com sistema de disjuntor, exatamente para a hora que você ligar e desligar a máquina. Se houver algum curto, esse disjuntor será desarmado. Tirando o disjuntor, nós temos o botão de Emergency Stop aqui, que ao apertar, ele simplesmente corta a comunicação da controladora com a placa-mãe, exatamente para parar de rodar o perfil e já sai resfriando a máquina, jogando ar frio para tudo que é lado. Tirando esses dois que eu disse,
Essa placa-mãe desse equipamento, ela possui, na verdade, alguns sensores, né, o monitoramento, vamos falar assim, ela faz um monitoramento das 4 zonas, né, que é o canhão superior, inferior, a base e o termopar externo. O que acontece? Se você tiver alguma anomalia, né, alguma anormalidade, tanto com o canhão superior como inferior ou com as resistências, a máquina dá uma mensagem de erro, exatamente porque ela vai parar de aquecer o perfil, para não torrar a resistência ou queimar um cooler e por aí vai. Ela aparece uma mensagem bem na tela, dizendo em inglês abnormal function, e aí a gente vai ter que ver o que acontece em qual dessas 3 zonas, tá? O termopar tanto faz, porque você consegue rodar a máquina sem o termopar externo, mas daí a gente vai poder saber aí, ver se não está aquecendo, por exemplo, o canhão superior ou inferior, ou a base, ou se não, às vezes não está jogando vento, enfim, para matar da onde está vindo o problema. Então esse equipamento conta com esses 3 sistemas de segurança para não ter problema aí de estar queimando ou danificando algo do tipo. Nessa etapa estamos mostrando os braços, né? Então no equipamento na R590 você repara que o braço dela, ou seja, o braço que eu falo para vocês entenderem, é o suporte de fixação da placa-mãe, ou da placa que você irá trabalhar. Então da 590 ele é um braço mais largo, você consegue entrar nos buracos mais para dentro que você vai ter aí na placa-mãe, utilizando o pino. Na 490, que é esse braço, eu fiz uma comparação para vocês entenderem, é um braço bem mais curto, o pino dele é mais grosso, né? Vamos falar assim, o pino dele é mais grosso. E aí o que acontece? A maioria das pessoas tem que acabar utilizando o jacaré, que é essa boquinha aqui que também tem do equipamento da 590. O problema de você usar o jacaré é você não saber usar o jacaré. Se você colocar uma placa-mãe e fizer força, consequentemente ela vai envergar. Ou seja, o que é o fazer força? É você prender a placa sem deixar uma folga. Ou seja, ela escorregar nessa boca aqui. Se ela ficar travada aqui, pode ter certeza que ela vai empenar, envergar, enfim. Então, o que a gente recomenda? Se for por última instância você precisar usar o jacaré, não faça força, deixe ele solto, a placa fique solta porque ela vai dilatar por causa do calor. Então não faça força. Se você puder estar utilizando o pino de cima, que é igual desse daqui da 590, é um negócio mais legal. Então só para vocês verem para efeito de ilustração, esse aqui é o da 490 e esse é o da 590. Outro diferencial importante destacar é o termopar. Esse equipamento acompanha o termopar exatamente para você monitorar a temperatura do BGA no momento que você estiver fazendo aí o processo de remoção dele. Veja que legal, já com o sistema operacional da máquina em funcionamento. Temos outside, upper, lower e infrared. O upper é o canhão superior, o lower é o inferior, o infrared é a base. Mesma coisa com a R490. O que muda é o outside, que é a temperatura que está sendo medida pelo termopar tipo K. Isso não acontece no equipamento R490. Muitas pessoas preferem comprar um termômetro à parte ou um multímetro que tenha esse recurso para monitorar essa função. Nesse equipamento ele já vem com esse recurso. Caso você não queira operar ou tenha algum problema no seu termopar e não esteja conectado de forma correta, eu vou desconectar aqui para vocês verem. Eu tirei o meu termopar e ele vai medir na casa de 412 graus, que é algo impossível. Só que isso não atrapalha o funcionamento do equipamento. Você só deixará de ver as rampas, né, o desenho do gráfico do termopar tipo K, mas o equipamento vai sim executar o perfil como programado. Bom pessoal, aí nós temos o sistema de configuração da Ronton R490.
Reparem que aqui é o nome do perfil. Você tem a opção de trocar aqui ROHS, que é livre de chumbo, né? Ou selecionar como PB. 7 é o número do perfil. Ela vai de 0 a 9, totalizando 10 perfis. Stop quer dizer que a máquina está parada. Aqui o número 1 é o canhão superior, 2 é o inferior, 3 é a questão aí do infravermelho da base. 9 é a velocidade que está os coolers, quanto mais alto o número, mais rápido é. Essa máquina tem a opção de 8 rampas, né? A rampa aqui no caso, por exemplo, no canhão superior, ela está aquecendo 3 graus por segundo, vai chegar na temperatura de 100 graus e vai ficar parado lá 60 segundos. 60 segundos quando ela atingir os 100 graus, tá? Depois disso, ela vai para a segunda rampa e assim sucessivamente. O que acontece? Repare que o tempo é igual em todas as zonas, exatamente para não ter problema aí na hora de aquecer. Aqui o chinês comeu uma bola, mas em alguns outros pontos. Mas de padrão, o tempo tem que ser igual exatamente para não ter problema aí na hora de remoção. Essa máquina, para fazer o sistema de configuração, você segura a tecla M, ela liga os coolers, pode ficar tranquilo que ela não está esquentando. Você aperta M e aperta para cima o número 1, para cima o 2, joga para o lado para cima 3, joga para o lado para cima 4, joga para o lado para cima 5 e joga para o lado para cima meia dúzia. Apertou a tecla M, ele libera esse cursor. O que, na opinião, era o que a gente tinha de mais avançado e melhor custo-benefício por $50 para você poder ter uma tela. O que é chato é que você tem que ficar correndo nas casas, né? Casa número 2, aí aperta, aí desce 1, sobe 1. Aqui, se você quiser, 8, por exemplo, você vai apertando para cima até aparecer o número 8. Então você imagina programar um perfil dessa maneira, né? O negócio é meio chato. Só para você ter uma ideia, apertando aqui no número M em cima do perfil número 7, a gente vai rodar os que vêm de sugestão pela fábrica, né? São BGAs aí famosos que você vai ter aí na memória da máquina. Após selecionar, no perfil que você selecionar e apertar a tecla Stop, ele sai do sistema de configuração. Vamos explicar um pouco mais dessa tela que parece ser um pouco difícil de se entender, mas na verdade é bem simples. Aqui temos o botão de Start, que é um botão para iniciar o perfil. O Keep é um botão que exatamente quando você vê que você está na última rampa do seu perfil e você não consegue, você vê que falta assim, tipo, tá terminando o perfil, faltam 10 segundos e você fala, putz, se eu tivesse mais 10 ou 15 segundos eu conseguiria tirar esse BGA. Então você vai apertar o botão Keep, ele vai desconsiderar o tempo que está faltando e vai manter a temperatura da última rampa exatamente para você tirar o seu componente fora. O Stop para parar o perfil. O botão Cooling serve exatamente para você acionar manualmente o cilindro da lateral. Esse equipamento aciona o cilindro da lateral após o perfil terminar, ou seja, terminou a quarta rampa, ele terminou de rodar o perfil, ele aciona o cilindro da lateral, vai acionar a pinça a vácuo e vai jogar ar gelado pelos dois canhões. Se você interromper o perfil, você é obrigado a apertar esse botão Cooling para ele girar o cilindro da lateral. O resto continua igual. Vai funcionar o sistema dos coolers, né, do canhão superior e inferior, e você também vai ser obrigado a apertar o botão vácuo, que é exatamente o botão que você vai ter para acionar a pinça a vácuo manualmente. Isso que é legal. O equipamento R490 você só consegue utilizar a pinça a vácuo durante 15 segundos quando você termina o procedimento do perfil, ou seja, terminou o perfil, você vai ter lá 15 segundos da pinça a vácuo e também vai ter aí os seus 3 minutos
do sistema de resfriamento do cooler da lateral. Já nesse, você pode deixar quanto tempo você quiser. Por padrão, ela também vai rodar, se não me falha a memória, uns 3 a 4 minutos o cilindro, né, o cooler da lateral. Mas se você quiser estender um pouco mais, nada te impede. É só apertar o botão de cooling que ela vai continuar a executar o cilindro da lateral até que você aperte e cancele. O botão vácuo é para você acionar a pinça, você pode utilizar em outras coisas que não seja a remoção do BGA na máquina. A gente vai ter aqui o Current Program, né, que ele vai te mostrar exatamente a descrição do perfil que está na memória. O time é exatamente quanto tempo está faltando para terminar aquela rampa que está sendo executada. Name é o nome do perfil que está na memória. Aqui é data e hora, enfim, coisa meio que padrão. E aqui é o monitoramento das zonas, como eu havia dito. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais. Program Selection. Em Program Selection a gente vai ter aqui, ó, PS3 CPU. É o nome do perfil. Ah, Felipe, eu não quero PS3 CPU, eu quero escrever Felipe. Não tem problema, vamos lá. Você clica aqui, apaga, abre um teclado e você pode aí digitar o que você quiser ou adicionar valores, o que seja. Acabou isso, dá um OK, joia. Esse equipamento também trabalha com o sistema de 8 rampas igual a 490. Só mudam, basicamente para vocês entenderem, é a posição da onde você insere os valores. Upper Temperature quer dizer a temperatura do canhão superior. Upper Rate são quantos graus por segundo ela vai aquecer. E time constante, né? Constant time seria o tempo constante que ele vai ficar parado nessa temperatura depois que ele chegou em 150 graus aqui no caso do meu exemplo. Essa mesma cena do canhão superior se repete no inferior e vai se repetir na base. Então, para ilustração aqui para vocês entenderem no perfil do PS3, você vai ter aí 6 rampas que vem de fábrica, né? É na verdade o perfil sugerido pela fábrica. Você vai reparar que o tempo do canhão superior e do inferior nas rampas são iguais. E aqui, se você acompanha meus vídeos e já viu o curso de manuseio meu no canal desse equipamento, você repara que eu coloco o tempo exatamente igual da primeira e da segunda rampa. Mas se às vezes você quiser deixar a temperatura de 180 graus, que é o caso que eles mandaram aqui, o tempo inteiro, você pode fazer a somatória desses valores, né, que é o mesmo que do de cima. Você vai somar aqui 50 mais 45, 45, 45, 60, 45. Pum, põe aqui. A máquina já vai entender que é o tempo da soma das rampas, para ficar um pouco mais fácil. Vamos mexer em alguns outros detalhes. Em Selection, a gente aperta, vai aparecer os perfis que já estão na memória. Você pode editar, alterar nome, simplesmente colocar outro, enfim, aí você quem manda. No caso aqui, eu vou querer criar um perfil a mais na posição 12º. Vou apertar Confirm. Vai aparecer tudo zerado. Então eu vou colocar aqui, só para efeito de ilustração, Felipe. Vou dar um OK. E aí aqui você vai inserindo os valores que você quer, né? Logicamente que eu estou exagerando um pouco. Vamos pôr aí 210. Então, minta a primeira rampa, vou pôr 90, 90, 90, OK. Upper rate eu vou pôr aí quantos graus por segundo? Vamos pôr uma média de 3, vai. Tempo constante, 120 segundos. Temperatura inferior, canhão inferior, 120. Lower rate, 3. Tempo, 120. OK. 120. OK. Temperatura da base, 100. 3. OK. E o tempo, 120.
Joia. Legal. Fiz. Vou dar um apply. Ok. Save it. Curva salva com sucesso. Se você pegar aqui em Selection, você vai ver o menu que criou. O 12º é o Felipe, que sou eu. O 11º é uma outra totalmente diferente. Bom, vamos supor que você aperta Selection. Vai selecionar lá o Felipe. Felipe, confirm. É só um efeito de ilustração, tá, pessoal? Eu criei só uma rampa. No caso, você teria que criar as outras, né? Eu vou dar um apply. Dar um ok. Ele já está lá na memória na página inicial. Então, só retomando. Selection para selecionar. Os perfis saved para salvar. Delete se você quiser deletar. Apply. O Advanced a gente não passa a senha porque contém algumas questões de precisão aí do infravermelho, enfim, se você alterar esses valores pode danificar a máquina, então por efeito de garantia a gente não passa. E a gente aperta back aqui. Já vai aparecer o nome do Felipe, que é o meu perfil. E em Current Program, se você apertar, ele vai mostrar na tela o perfil, o meu nome aqui, Felipe, que eu coloquei, e exatamente a rampa que ele vai seguir. Então isso daqui, quando estiver rodando o perfil, você vai ter acesso. O que vai acontecer? Vão aparecer os gráficos. Aparecer os gráficos, você não lembra de cabeça, logicamente, as temperaturas. E você fala assim, eu quero consultar, porque ele está me dando uma contagem regressiva aqui, mas eu quero saber quanto tempo, qual rampa que eu tô que eu não lembro. Às vezes você fez lá, igual esse caso do PS3 que vem padrão da fábrica, 6 rampas. Você não vai memorizar de cabeça 6 temperaturas, né? Então você fala, putz, como é que eu faço, né? Aí você aperta aqui, ó, Current Program, e aí você vai visualizar, você só vai fazer um confronto de informações. No meu caso é 90 graus, tá fácil porque é uma rampa só. Mas sei lá, se tivesse 235, aí você ia ver aqui, pô, 235, aí você ia bater com os 235 que estaria no canhão superior, por exemplo. Então ficou um pouco mais fácil essa didática. Essa é a apresentação do sistema operacional do equipamento Scottly R590. Um detalhe aqui rodando um perfil, tá, pessoal, que a 490 ela não consegue manter uma precisão na temperatura da base. Repare que eu marquei 80 e ela já está na casa de 100. Canhão superior e inferior, então beleza, na casa dos 100 graus. Agora ela foi para a próxima rampa, não vai ter jeito, vamos deixar ela esquentar um pouco. Mas repare que a questão da precisão de temperatura na base, no infravermelho, ela não consegue manter. Igual, vocês vão reparar que esse segundo estágio já está correndo, né? À medida que ele completa aqui, quer dizer que ele concluiu. Então vocês vão reparar que na hora que chegar, ó, 185, né, e 190, é a temperatura aí, ela vai voltar, vai fazer a conta, vai voltar. Ela vai parar lá, conseguir emparelhar um pouco, sim, a temperatura do que foi programado, mas repare que eu marquei 110, ela já está em 116, e ao longo do tempo ó, ela vai subindo, 117, enfim, ela não consegue ser tão precisa na temperatura do infra. Do ar quente consegue, mas do infra deixa a desejar. Bom, pessoal, aqui vamos falar rapidamente da questão da fidelidade da temperatura desse equipamento. O canhão superior foi programado para 90 graus, o inferior para 120 e a base para 125. Reparem aí que o termopar externo está medindo em cima do BGA por volta de uns 94 graus. A questão aqui, ó, que você pode apertar o Current Program, como eu havia falado, e você vai ver as temperaturas de acordo na primeira rampa que eu falei, né? 125, 120 e 90. Um detalhe muito importante, que foi por isso que eu quis fazer essa etapa, é a temperatura do infravermelho, que na 490 ele sempre estoura, sempre uns 10 a 20% a mais do que o programado. Vamos falar agora de pinça a vácuo, que foi uma coisa colocada nesse equipamento. A pinça a vácuo da R590 não é uma das melhores que eu já vi.
Lembra-se daquela pinça a vácuo que você usa a mão, a sucção? Tá quase ali. Eu vou demonstrar aqui para vocês que, em primeiro lugar, a pinça a vácuo dessa máquina só funciona durante 30 segundos exatamente, após o término do BGA, do perfil do BGA. Ou se você aperta a tecla Stop, ela entra automaticamente, ou se você deixar o perfil terminar, ela vai funcionar durante esses 30 segundos e, em contrapartida, o cilindro da lateral da máquina de resfriamento funciona durante 3 minutos. Após isso, ela desliga e você já está apto a inicializar um novo reparo. Bom, o que acontece? Existem pessoas que às vezes querem deixar mais tempo a placa e não vão conseguir. Ou se quiserem trabalhar com a pinça a vácuo, não vão conseguir. Só vão conseguir usar nela especificamente. Eu vou mostrar a qualidade aqui só para vocês terem uma base. Que seria, primeiro, de um processador RSX, de um PlayStation 3 que é bem pesado. E aqui de um BGA comum, só para vocês terem uma ideia. Eu vou inicializar o perfil, o profile, né? A máquina vai ligar. E aí na seguida eu vou apertar a tecla Stop e eu vou ser bem rápido para vocês verem. Eu vou colocar o processador aqui de um e de outro. Detalhe que eles não estão quentes. Apertei a tecla Stop. Ele ligou a pinça a vácuo. O do PlayStation 3, ele segura, caiu, não aguenta. Um BGA comum, ele segura, mas não por muito tempo. Se você chacoalhar ele, ele aguenta, mas cai. Essa foi uma das grandes reclamações do pessoal em cima desse equipamento. Por quê? Você ia tirar o BGA, ele estava quente. Além de dar uma, como que eu posso falar, não lacear, mas a borracha em contato com o calor, ela dá uma esparramada, vou falar da maneira mais clara, porque eu não estou lembrando a palavra ao certo, mas ela não dá uma sucção muito boa. E aí o que acontece? Acaba o BGA caindo em cima dos contatos e lá se foi o trabalho. Se você não tiver ainda isolado a área em volta com um pouquinho de papel alumínio por causa dos componentes, aí você vai chorar. Então essa foi uma melhoria que a gente fez na R590. Outro ponto importante a destacar é a potência da pinça a vácuo desse equipamento. A Ronto R490 possui uma pinça a vácuo que deixa muito a desejar, principalmente na hora que o BGA está quente. Ela não tem uma força de sucção tão boa igual a essa. Vou demonstrar para vocês um pouco. Aqui eu tenho dois BGAs, um RSX do PS3 famoso e um BGA comum. O que acontece? O BGA comum pesa aí por volta de 3 gramas, 4 gramas. Um do PS3 aqui no caso, que é o que eu estou segurando, ele pesa 40, 43, 10 vezes mais. Então, o que acontece? Na hora que está quente lá e você vai fazer a sucção, você não consegue tirar da Ronto, nem com reza brava você consegue puxar um processador PS3. Já nessa eu consigo, eu vou mostrar para vocês. Como eu tenho o recurso de acionar a pinça a vácuo à parte, eu vou acionar ela aqui e eu vou puxar para vocês. Ó, como vocês podem ver, ele segura. E está segurando. Tá vendo? Logicamente que eu não vou ficar chacoalhando muito aqui, mas é o suficiente para você tirar da placa e colocar num outro lugar tranquilamente. Agora, quer ver algo radical? É pegar um BGA e ficar chacoalhando ele com a pinça a vácuo. Quer mais garantia do que isso? Não cai nem com reza brava. Agora tenta fazer isso no equipamento 490 para ver o que acontece. Vai voar longe. Vamos falar agora de bocais. Quantos bocais acompanham o equipamento Ronto R490? De série ela acompanham 5 bocais, 4 superiores e 1 inferior. O inferior tem medida 45 por 45 milímetros. Já os inferiores têm medidas de 25 por 25, 30 por 30,
35 por 35 e 40 por 40. Um detalhe para você que trabalha com games. O RSX do PlayStation 3 tem exatamente a medida de 41 por 41. Se você pegar o maior bocal que vem de fábrica e colocar na lata aqui, você vai ver que você está faltando ainda 0,1 milímetros aqui. Sempre na hora da remoção do BGA é melhor sobrar do que faltar. Por quê? Talvez você não consiga amolecer as esferas que estão fora aí desse tamanho, né, do tamanho do bocal. Então o que a gente aconselha? Se você for trabalhar com videogames nessa máquina, o ideal é comprar mais um bocal, o 45 por 45 que a gente tem à venda. Se você quiser sentir a necessidade, se precisa disso, você pode testar no PlayStation 3 com um bocal 40 por 40 e ver se vai sair numa boa. Se não sair, se você tiver que dar muita temperatura ou coisas do gênero, não perca tempo, compre um bocal 45 por 45. Falando de bocal, esse equipamento acompanha 7 bocais. São eles: superiores 31 por 31, 34 por 34, 38 por 38, 41 por 41, 45 por 45 e o 55 por 55. Já o inferior é da medida 55 por 55. O normal de utilizarmos é até um bocal de 41 por 41 ou 45 por 45 no caso das pessoas que trabalham com games, que é para tirar o RS3, o RSX, me desculpem, que é o BGA do PlayStation 3. Nesse é necessário um bocal um pouco maior, que é o de 45 por 45. Mas já prevendo um futuro e vendo aí o mercado, nós observamos que as placas de vídeos mais caras, né, que custam 3, 4 mil reais, possuem um BGA muito grande, o qual o bocal de 45 por 45 não atende. Então, já colocamos nesse equipamento o bocal 55 por 55 superior, que acompanha a medida do inferior igual, para não ter problema na hora de estar soltando o BGA. Mais um outro diferencial é a questão do laser, que faz o alinhamento do BGA que está na placa com a posição do canhão inferior. Para isso eu vou apertar o botão laser e você vai ver logo ali, ó, que possui um laser ali atrás, igual aqueles de canetas, e você vai ter ele mirando ali no meio do canhão inferior. Então, o que ele serve? De vez de você ficar levantando a placa toda hora para ver se o BGA está ali alinhado com o canhão inferior, basta regular uma vez o laser na altura onde vai estar o BGA em cima do bocal. Uma vez feito isso, você não precisa ficar mais olhando, levantando placa e olhando embaixo. É só apertar o laser e se basear ali no alinhamento dele. E por fim, estamos falando aqui de um equipamento que possui uma controladora touch screen. Essa controladora tem uma entrada aqui embaixo, a hora que você puxa a gaveta, se você passar a mão você vai ver que possui uma entrada USB. Para que serve essa entrada USB? Para duas funções. Você consegue aí estar espetando um mouse para estar mexendo na tela, mais fácil. Você pode colocar um teclado e mouse sem fio, também sem problemas algum. E você também pode ter dois recursos que são muito interessantes. Primeiro, quando houver atualização desse sistema operacional, você pode estar fazendo por essa porta USB. Quando nós estivermos tendo isso disponível, estaremos passando no nosso canal do YouTube e para os clientes diretamente todo o procedimento de estar fazendo o download e estar atualizando essa controladora. Outro fato muito legal é para você que possui esse equipamento, a 590 da Scotland, ou de outra marca, desde que a placa-mãe seja igual, que seria o modelo que 590 da Ronto, LY690, são as que eu lembro de cabeça que tem a mesma placa-mãe dessa máquina.
você vai poder exportar o que está aqui configurado. Então imagina a situação que você tem lá configurado uns 10 perfis, você quer tirar um backup disso daí, você vai tirar um backup do sistema operacional com esses perfis lá dentro. Pô, legal, Felipe, mas eu não quero tirar um backup. Tá, eu tenho um amigo que, por exemplo, tem o mesmo equipamento e você quer passar do jeito que está configurado certinho. Você tira um backup e disponibiliza para ele esse backup. A pessoa vai restaurar na máquina dela e vai vir já todos os perfis na memória. Só que são dois fatos importantes, dois princípios que você vai ter que falar aí para a pessoa que vai estar recebendo esse arquivo. Em primeiro lugar, ela tem que fazer um backup dos perfis que ela tem lá, porque vai apagar a memória e vai estar pondo esse backup seu lá. E outra coisa que é legal é que você não vai precisar ficar tirando foto do celular ou anotando num papel e passando para a pessoa. Dessa maneira, ela já vai ter lá, como eu sempre falo, a receitinha de bolo toda feita, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre os equipamentos, fique à vontade em estar nos contatando através do YouTube, deixando seu comentário, críticas, sugestões, por e-mail, pelo nosso telefone e pelo nosso site, tá bom? Até a próxima e muito obrigado por assistir meus vídeos.